todos nós que amamos a Cristo e temos filhos, a gente quer ver na vida dos nossos filhos eles serem poupados de coisas que de repente a gente passou, mas nós queremos ver a obra do Senhor na vida deles também. Então isso é um fato. A gente precisa contar como sendo um milagre tão glorioso para o nosso Cristo quanto a transformação de quem veio, né, do buraco das trevas. Então assim, eu vejo que a minha vida foi assim. Deus me deu no começo da minha pré-adolescência, vamos dizer assim, um momento que, se eu pudesse chamar de momento da minha conversão, seria isso, que foi quando eu obtive certeza de coisas que antes eu não estava certo, eu conhecia, mas não estava certo. E pela obra dele, eu digo que isso não é nada mérito meu e nem é padrão para os outros seguirem. Deus me deu muito cedo a vontade de ser ministro da palavra, de ser pregador do evangelho. Éber, isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, nós muitas vezes sabemos o caminho pelo qual a gente tem que percorrer, mas existe algo dentro da gente que a gente quer conhecer mesmo sabendo que pode se ferrar, né? Então assim, isso é do ser humano, né? Eu sei que eu não posso entrar naquele lugar, mas que vontade de entrar pra ver o que tem lá dentro, né? Eu chamo isso de curiosidade pecaminosa. Curiosidade pecaminosa, maravilhoso. Eu lembrei daquelas pegadinhas que tinha no SBT que fala tananá e fica o cara lá gritando e vai e toma uma torta. É mais ou menos isso que a gente faz. Deixa eu ver o que vai acontecer ali. E você teve essa curiosidade pecaminosa em algum momento da sua vida? Claro, eu acho que todos nós temos. E a razão de eu dizer que todos nós temos é porque varia o tipo de pecado. Mas todo mundo quer ver o que é, e é isso que faz a gente ser pecador, é que pecado não é só ato, Lise, é um desejo que inclina a gente para atos maus. Então, antes da gente praticar o ato, o desejo, a inclinação já tá lá. Que é o pior, é o desejo, porque depois que você faz, passou, né? O negócio é o desejo. E todo mundo tem desejos para diferentes coisas, inclinações más. Então vamos pensar no primeiro pecado. Olha só, recentemente alguém estava me perguntando assim: pastor, o que você está ensinando pra gente é que antes de Eva pegar o fruto e comer, ela já tinha pecado? Eu falei, então, a Bíblia está ensinando para você como é que nasce pecado. Ele nasce com um desejo. Ela viu que era agradável aos olhos, aquilo brilhou para ela. Então ali o coração dela já está se inclinando para o mal. O ato é só a consumação, é o final. Mas já tem coração pecaminoso antes. Então assim, aprender isso leva a gente a entender que até aquele que parece mais puro, mais moral, galego, na verdade ele é sujo. E essa é uma das grandes coisas da pregação do evangelho, é levar as pessoas a entender a santidade de Deus, que faz com que até o mais certinho pareça sujo diante desse Deus, que é totalmente Mas limpo. isso não agrada, não é vendável, né? Porque você chega numa igreja e fala assim, seus miseráveis pecadores, fala assim, não é aqui que eu tenho que ficar. Mas ontem a gente até estava falando sobre isso no carro, eu e o Galego, porque assim, a gente viu uma pessoa, por exemplo, cometer uma atrocidade horrorosa. A gente vê todo dia com seres humanos, né? Quando mata, sei lá, vai lá. Ontem a gente até falou sobre isso, sobre o caso da menina que... É o que eu tô falando agora, sobre o caso da menina que, sei lá, fizeram um monte de maldade com uma menina de 17 anos, né? Rasparam a cabeça dela e tal. E daí o Galego falou assim, e eu falei, que horror. Aí ele falou assim, só que todo ser humano é capaz de fazer isso. Daí eu falei, não, todo não. Eu falei pra ele, todo não. Eu não teria coragem de fazer isso. Ele falou assim, mas é que você não conhece o tanto da maldade que existe no nosso coração no momento de raiva. Eu falei, tá bom, mas vamos diferenciar aquela pessoa que ela já tem vontade de bater em alguém, porque eu nunca briguei na escola, por exemplo. Não tenho vontade de bater em ninguém. Sim. Que já é mais predisposto a fazer isso do que outra. Sim. Você não acha? Não, então, o que o Galego provavelmente estava expressando na conversa contigo, Lise, é que todo ser humano, ele é capaz de praticar mais do que ele faz, porque Deus freia a gente. A gente chama isso em teologia de graça comum. É aquela graça que Deus freia a pecaminosidade até de gente que é ímpia. Por exemplo, a gente tem histórias como Abraão 2 vezes mentindo sobre a sua esposa só para que Deus poupasse Sara para ela não se tornar esposa de outro. E ele mentiu. Sim, é fato. Mas a verdade é que, o que Deus fez para Abraão? Deus segurou a pecaminosidade de outro estrangeiro para poupar aquela esposa para ser só de Abraão. Então, assim, você tá vendo ali exemplos, como existem outros. Tem um exemplo que eu acho fantástico, eu uso para os meus alunos em sala de aula. Eu falo assim, em Êxodo 34 tem uma promessa de Deus de que quando o povo obedecesse a ordem de ir para Jerusalém para as 3 festas anuais que reunia pessoas, um representante de cada família vinha
para Jerusalém, Deus promete para eles, Elise, que ele ia segurar a ganância dos povos vizinhos para não invadir as suas terras. Já pensou o argumento do cara que vem lá do norte de Israel e dissesse assim, eu não vou deixar minha família aqui desprotegida? Deus fala assim, vai, confia em mim, que eu vou segurar a maldade dos povos. Se você obedecer a minha palavra, eu vou segurar. Olha que legal, são testemunhos na Bíblia de que o Senhor Deus segura a gente para que a gente não faça tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Eu acho que a gente tem um vislumbre disso quando de repente você pensa um negócio, aí você acorda e você fala assim, meu Deus do céu, Deus me livre. Quando você fala alguma coisa assim, eu não quero que isso aconteça. Mas a sua cabeça é capaz de produzir coisas que quando você se dá conta, você fala, nossa, tem mais maldade aqui dentro do que eu tinha me dado conta.